E o nosso blogueiro de hoje é o Rafael Spack. Ele faz o blog Os Curtos Filmes, sobre curtas-metragens. É o oscurtosfilmes.blogspot.com. Rafael, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigada, Rafael. Bom, o blog traz entrevistas com atores, diretores dos filmes, todos curtas-metragens, né? E você fala no blog, questiona os seus entrevistados sobre a falta de espaço de divulgação dos curtas na mídia. De fato, os curtas não são muito valorizados? O que eu vejo, assim, é um espaço bem reduzido para o cinema, especialmente para o curta-metragem, né? Se os curtas eles tivessem um pouco mais de espaço, tanto nos cinemas quanto na mídia impressa ou televisiva, eu acredito que os cineastas que começaram com curta-metragem, ganharam projeção com os longas, voltariam a fazer curtas, ou os atores também valorizassem um pouco mais esse formato. Eu acho que a falta de espaço impede a valorização e a difusão do curta-metragem. Essa é um assunto que eu vivo batendo na tecla e quem sabe um dia a gente consegue reverter essa situação. Tem o Festival do Minuto, mas não tem muitas outras iniciativas, né? Não, os grandes festivais do país têm espaço para o curta-metragem, né? Mas ele é sempre um aperitivo para a premiação final, que é o longa. E ele é tratado como uma espécie de estágio, né? Uma espécie de embrião para a formação de um cineasta. E é isso mesmo ou não? Porque fazer um curta deve ser difícil, né? O poder de síntese é uma coisa absolutamente difícil. Não é assim que funciona, se formos... Você disse que é considerado assim, como um estágio para o longa, mas ele é menor no sentido da qualidade? Não, eu não enxergo desse jeito. Eu acho que ele tem um formato, ele tem um padrão, né? Trabalhar com a síntese não é fácil. Fazer cinema não é fácil, tanto curta quanto longa. Ele é um formato, é um gênero particular que merece uma atenção especial também para todos os cineastas, para as pessoas que forem ver. É melhor ver um curta-metragem no cinema, né, antes de um longa, do que ver um comercial, por exemplo, né? É um gênero que ainda é pouco explorado pelos distribuidores, por todo mundo. A exibição nos cinemas, você falou aí, poderia ser exibido um curta-metragem antes de um longa, né? Que seria um formato interessante, ou então vários curtas para que, enfim, seja ali o padrão de uma ida ao cinema, ficar algumas horas, umas 2 horas, 1 hora e pouco na frente da tela, seria uma somatória de curtas, seria assim o formato de exibição? Exato, tanto antes do longa, né? Para, enfim, apresentar uma obra de um cineasta iniciante ou não iniciante, e também uma sessão com vários outros curtas, né? Porque o curta, a diferença dele para o longa-metragem é só a duração do tempo, né? Mas eu enxergo o curta-metragem como um grande movimento do cinema nacional. É lá que você consegue fazer experimentação, é lá que você consegue sair um pouco dos cânones do cinema de longa-metragem, enfim, consegue corromper várias barreiras e fazer com que as pessoas vejam outros formatos, outras maneiras de fazer cinematográfico. Até porque tem um custo menor, né, para fazer um curta. Daí dá para fazer experimentações. Exato, né, com o barateamento dos equipamentos audiovisuais, todo mundo hoje consegue produzir um curta-metragem, né? Você pode fazer pelo celular, pode fazer por uma câmera digital, colocar ele na internet, colocar ele em festivais, enfim. Não fica mais preso, não fica só na mão de 5, 6 cineastas como ficava há 20 anos atrás, né? Hoje todo mundo consegue fazer um filme. Aliás, eu entrevistei o diretor do Festival do Minuto e ele falou justamente sobre isso. Agora com a internet, com as novas tecnologias, muita gente se aventura a fazer curta-metragem, talvez não com a técnica de um cineasta, mas com uma criatividade das ruas aí que, né, faz inveja aí a muita gente. Que aí, é aí que está a efervescência, né, do cinema, enfim, que pode até, de repente, inspirar os longas daí para frente. Um curta-metragem, Rafael, ele tem um padrão, assim, máximo de tempo? Até hoje não está muito definido, né? Umas pessoas falam, alguns festivais encaram curta como 25 minutos, até 25 minutos, outros como até 30 minutos, mas ainda não tem uma definição exata em relação a isso. Mas até 30 minutos é considerado curta-metragem, né? De 30 a 50 é considerado média,
e de 50 adiante é considerado longa-metragem. Certo. E pela temática, aí pode ser, é livre, né? Não tem uma temática específica ou que caia melhor num curta-metragem, não, né? Não, o grande desafio é você imprimir em até 30 minutos uma história ou uma ideia e elaborar isso no audiovisual, né? Esse é o grande desafio de fazer o curta, né? Você trabalhar com a síntese, que hoje o mundo é praticamente uma síntese, né? Quase ninguém tem tempo de ficar 2 horas numa sala de cinema vendo um filme, né? Eu encaro isso até como um privilégio. O curta, você pode ver no celular, pode ver no computador do seu trabalho, no computador de casa, enfim, ele é super acessível e eu acho que é pro ritmo da sociedade atual, né? Que é frenético. Então é isso, né? A exibição não precisa necessariamente ser no cinema, né? Isso é interessante também. Outras mídias para veiculação do curta. Eu imagino isso assim, num vagão do trem, as pessoas lá indo para casa ou voltando ou indo para o trabalho, podendo assistir um curta-metragem no vagão do trem, ou do metrô, ou do ônibus, no telefone celular. Enfim, não tem como passar incólume agora pelos curtas, né, pelo audiovisual. Dá para difundir, dá para fazer bastante coisa com curta-metragem. Só falta ter uma política para isso, né? Né? E porque dá até para ter um retorno financeiro, né? A partir daí, se considerarmos essas possibilidades todas. Claro. As possibilidades são inúmeras. Né? Agora, quando você fala política, o quê? Porque a política atual do audiovisual não incorpora aí as necessidades do curta-metragem? Não, porque é como eu te falei, o curta hoje ele é considerado a fase do ensino fundamental assim, no cinema. Então eles encaram os cineastas, as pessoas que querem fazer um curta, como estudantes, como estagiários, né? E na verdade é um gênero que todos os grandes cineastas que estão aí na atualidade já passaram por ele. Acontece que o curta, como tem pouco espaço para falar sobre ele, então dificilmente você vai ver um Walter Salles produzindo curta e alguém dá espaço para falar sobre o curta que ele está produzindo. Né? Então isso de fato acaba inibindo a produção do curta-metragem, né? Entendi. Então, essa eu acho que é a grande questão que eu debato no curta, né? Como que a gente faz para reverter esse posicionamento das pessoas? O curta-metragem também tem poucas políticas públicas para a produção do curta, né? Então a pessoa tem que realmente pegar a câmera e fazer por conta própria, e aí sim, com essa repercussão, exibe em festivais, exibe para amigos e começa a fazer desse vídeo um vídeo viral, mas tem que partir dele, né? Principalmente tem alguém que chega e fala assim, vou apoiar seu projeto, né? O que dá visibilidade no cinema realmente é o longa-metragem. Agora, isso é uma realidade brasileira? Lá fora, por exemplo, os curtas também são vistos dessa forma, como um estágio para o longa, né? Como um caminho para o longa, ou não? Eles são vistos como um gênero independente, que tem as suas qualidades e que tem ali as suas políticas específicas. Você sabe como é que funciona aí em alguns outros países que possam servir de exemplo? Sim, na Europa e principalmente nos Estados Unidos é super valorizado, né? A Pixar, por exemplo, ela lança um longa de animação, mas ela sempre faz um curta e sempre valoriza o curta-metragem, né? Incentiva, inclusive, os profissionais que produzem os longas a fazer também um curta-metragem. Eles sempre exibem antes dos filmes, né? Exato. É muito bonitinho, é verdade. Então, na Europa tem canais de televisão aberta ou fechada que tem um espaço muito grande para curta-metragem. Nos cinemas eles façam curta-metragem. A cabeça dos profissionais ligados ao cinema também tem uma importância para o curta-metragem. Enfim, é aqui que a gente tem que tentar mudar esse panorama, né? Ou pelo menos conversar ou discutir isso, né? O que eu faço no blog. Bom, apesar das dificuldades, tem coisa interessante em curta-metragem sendo feita no Brasil, Rafael? O que você menciona aí de dica para os nossos ouvintes, inclusive como ter acesso a isso, né? A esses filmes, já que eles não ganham aí as salas de cinema. Tem o Porta Curtas, né? Que é um site que a Petrobras ela mantém, tem curtas desde da velha FIA, do Humberto Mauro, até curtas mais recentes. Porta Curtas? Porta Curtas, é o Porta Curtas da Petrobras. Eu vou procurar aqui. É um site de curtas, tem um banco bem interessante de curtas-metragens. Tem as produções acadêmicas, né?
estudantes de rádio, TV e de cinema que produzem curtas muito interessantes, né? Tem bastante coisa sendo produzida, tem bastante coisa na internet, que para mim é a grande distribuidora de curta-metragem hoje, né? Qualquer lugar do mundo você pode ver um curta. Enfim, tem bastante coisa que a gente consegue ver. Abri aqui o Porta Curtas, é o portacurtas.org.br. Dá para assistir aos filmes por esse site, é isso? Isso, você coloca a palavra-chave, pode ser o nome de um ator, o nome de um diretor, o nome mesmo do curta, e muitos deles estão disponíveis para assistir. Ah, que interessante. Muito bem, depois vou colocar no Twitter também. É um oásis, né, na internet. Que é interessante para as pessoas conhecerem o que está sendo feito no Brasil. Muito bem. Rafael Spaca, muito obrigada pela entrevista. Então, eu agradeço pelo convite e tenham todos uma excelente tarde. Muito obrigada, Rafael Spaca. Nosso blogueiro de hoje faz o blog Os Curtos Filmes, sobre curtas-metragens. O blog dele é oscurtosfilmes.blogspot.com. Ele entrevista atores, diretores de filmes curtas-metragens. E ele nos deu uma dica aqui de um site, do site da Petrobras, que disponibiliza os próprios filmes, né, os próprios curtas para você assistir. É o portacurtas.org.br e aí tem lá um link para buscas, né? Aí você coloca ali algum diretor, algum filme, o dura que você já tem que ter uma referência, né, um conhecimento prévio de algo, mas o próprio site também dá informações sobre curtas, enfim, aí você coloca lá na busca e assiste o curta-metragem pela internet.